Pessoal, hoje mais um escândalo. O Bolsonaro, em mais um surto negacionista, falou uma coisa abjeta aqui, deixa eu ler pra vocês. A turma do PT subordinada aos ditames dos bilionários progressistas que determinam regras, mas não as cumprem, está trabalhando ativamente para paralisar o Brasil no cenário competitivo internacional, a fim de favorecer os grandes monopólios econômicos financeiros mundiais. Quem não puder se adaptar à tirania verde, ou seja, ele chama a pauta ambiental de tirania verde, será ejetado do mercado e absorvido por quem pode. Isso é a agenda ESG. ESG, para quem não sabe, é aquela governança responsável em questões ambientais, em questões sociais e questões corporativas também. Então é o seguinte, quando você vê, por exemplo, Mercado Livre trocando as vans para vans elétricas, quando você vê a JBS instalando placa solar nas suas instalações, tudo isso aí, essas empresas querendo algum tipo de selo ESG que confirma ali que a empresa tem práticas ambientalmente responsáveis e tudo mais. Mas vamos voltar aqui à reflexão do Bolsonaro. Aí ele diz assim: estamos vendo passivamente o uso de bilhões e bilhões de dólares para alimentar uma agenda ecoterrorista, persecutória, que objetiva a criação de mega monopólios industriais mundiais. Ou seja, uma coisa meio, olha só, é uma coisa meio de teoria da conspiração, né? Mas enfim, aí tá aqui, traduzindo: preços caros, perda de qualidade, monopólio sobre o mercado de trabalho e empobrecimento das populações pela simples ausência de concorrência. E aí ele coloca uma publicação da Agência Brasil, escrito assim: navio terá multa se não descarbonizar combustível, alerta Aloysio Mercadante. Para ele, o Brasil precisa estar preparado para as mudanças. Então, todo esse texto conspiratório do Bolsonaro está ancorado na declaração do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, dizendo que quem, enfim, tem navios que poluem muito terá algum tipo de multa, tá? Alguma coisa nesse sentido. Já o Bolsonaro não. O Bolsonaro acha que tem que poluir mesmo, o máximo possível, inclusive se der para fabricar motores mais poluentes ainda, melhor, né, na opinião dele, que é para arrebentar mesmo, arregaçar com tudo. Aí tem um vídeo curioso aqui, muito legal, circulando hoje, mostrando o top 5 do negacionismo brasileiro. Vou colocar aqui para vocês. Atenção para o toque de 5 negacionismos climáticos. Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso, principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Um abraço, fica com Deus. Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global, existe várias mudanças de clima locais. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo e viu-se que muitas estações que até os anos 30, 40 ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura. É tudo uma mentira para mais uma vez acabar com o agronegócio brasileiro. Não existe mudança climática e nem aquecimento global. O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito. Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Olha, todas as falas são abjetas, nojentas, canalhas. Agora, esse último aqui, realmente o cara, eu acho que ele ganha o prêmio, hein? Porque, olha só, ele é o secretário de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo. O Tarcísio colocou esse sujeito lá para tratar justamente do assunto das mudanças climáticas, né? É impressionante, mas o que me impressiona mais é que ele fala com um ar meio assim: olha, não, o planeta vai se vir, o planeta vai continuar, o planeta se vira, o planeta se salva sozinho, né? É engraçado porque, assim, realmente, o planeta não vai explodir, tá? O planeta vai continuar rodando ao redor do Sol ali e tudo. O que vai detonar é com as populações humanas que estão aqui. Essas aí vão ter que conviver, como a Folha de São Paulo mostra aqui, com uma chuva 10 vezes acima da média histórica. Eles pegaram a tabela, inclusive, desde 1961. É uma coisa totalmente fora do padrão o que aconteceu. E vai se tornar cada vez mais comum, né? A gente vê que esses eventos estão acontecendo. Se acontecia uma vez a cada 100 anos, agora é praticamente uma vez a cada 2 anos, 3 anos já acontece novamente. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul teve um evento violento ali por volta de agosto, setembro do ano de 2023, e agora já aconteceu de novo, né? Tem um outro vídeo aqui sobre os negacionistas, vou colocar aqui pra vocês rapidinho. O deputado ficou bravo. Isso é pra forçar o discurso de ambientalóide esquerdopata que é contra nós. O senador, furioso. Vocês distorcem tudo que é falar. Mas é que todo mundo já percebeu. A força que parte uma casa ao meio é a mesma que serra uma árvore colossal. Se a água rompe uma ponte no sul, é porque no norte o fogo já chamuscou a floresta.
Tudo o que fazemos por lá tem consequências aqui. 99% dos brasileiros já entenderam a óbvia ligação entre a tragédia gaúcha e a crise climática provocada pelo ataque ao meio ambiente. 1% que não entendeu parece estar no Congresso Nacional. Como se o clima não tivesse mudado, deputados e senadores não mudam e insistem na aprovação do pacote da destruição. São 25 projetos de lei, 3 emendas à Constituição, em diferentes etapas de tramitação aqui no Congresso Nacional, mas todos caminhando na mesma direção. Reduzem a proteção aos biomas e desmontam a legislação ambiental. Veja alguns dos projetos mais inacreditáveis. Projeto de Lei 686/22 autoriza o desmatamento de florestas regeneradas, aquelas que não são originais, mas que já haviam sido recuperadas. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 17 milhões de hectares. Autor, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Projeto de Lei 3334/23 reduz a área de reserva legal dos imóveis rurais da Amazônia dos atuais 80% para 50%. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 28 milhões de hectares. Autor, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. A crise climática, de alguma maneira, modifica a sua posição sobre o 3334, senador? Modifica a sua posição? Por que o senhor não quer falar? Projeto de Lei 364/19. Tira a proteção dos campos nativos e retira a proteção adicional da Mata Atlântica. Atinge áreas do bioma Pampa, mas também do Pantanal e do Cerrado. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 48 milhões de hectares. Autor, deputado Alceu Moreira, MDB do Rio Grande do Sul. A crise climática, de alguma maneira, faz o senhor mudar de posição em relação ao 364? Não, absolutamente não. O 364 respeita o Código Florestal. Ele não autoriza remover nenhuma vegetação que não esteja autorizada no Código Florestal. Não seria o caso de proteger mais o bioma Pampa, né, nesse momento, em vez de fragilizá-lo? Mas não fragiliza em absolutamente nada. Isso é para forçar o discurso de ambientalóide esquerdopata que é contra nós. Bem, aí eu só queria fechar esse vídeo explicando uma coisa pra vocês, pessoal. O desmatamento da Amazônia, ele seca o centro-oeste, ele seca o sudeste do Brasil e ele seca o sul do Brasil, tá? É uma coisa que inclusive prejudica a agricultura nessas regiões, tá? Eu explico por quê. Vem uma umidade muito forte ali da linha do Equador, tá? No Oceano Atlântico. Ela entra ali na região onde é a Amazônia e aí chove bem ali, tá? Bem, a floresta, ela gera uma evapotranspiração, ou seja, as árvores respirando ali, isso gera nuvens. Essas nuvens muito carregadas que vêm da Amazônia, elas trazem chuva, né? Principalmente no período de outubro até março, mais ou menos, trazem chuva para o centro-oeste brasileiro, para o sudeste brasileiro e para o sul brasileiro. Agora, há também um outro problema, que é o seguinte: o aquecimento global gera também o aquecimento dos oceanos, e isso muda o comportamento das massas de ar, o padrão de circulação das massas de ar no planeta Terra, tá? Isso é um problema grave, e isso foi o que causou o problema agora no Rio Grande do Sul, tá? Havia um bloqueio atmosférico, uma massa de ar seco e quente em cima do centro-oeste e do sudeste do Brasil, e as massas de ar que entravam ali pela região sul do Brasil não conseguiam avançar em cima desse bloqueio. Elas ficaram paradas ali, né? Elas ficaram represadas ali em cima do Rio Grande do Sul, isso que gerou essa chuva totalmente atípica. Esse tipo de problema na circulação das massas de ar, isso vai ser cada vez mais recorrente, tá? Então a gente vai ver loucuras desse tipo acontecendo com cada vez mais frequência. Isso é um problema do aquecimento global, emissão de gás carbônico e etc. Aí eu tenho que ser honesto com vocês aqui, que na questão da emissão do gás carbônico, o Brasil não é nem de longe um dos maiores responsáveis, tá? Só para vocês terem uma ideia, a China gera mais ou menos 33% da emissão de gás carbônico do mundo, Estados Unidos 12,6%, os 27 países da União Europeia geram 7,3%, a Índia gera 7% e a Rússia 5,1%. O resto do mundo inteiro gera 35%. O Brasil tá nesse bolo aí do resto do mundo, de tão insignificante que ele é, tá? Nesse gráfico. Basicamente, Estados Unidos e China geram quase metade, né, das emissões globais sozinhos. Então, aí há um problema, porque essa tragédia no Rio Grande do Sul teria acontecido, tá? Essa chuva 10 vezes acima da média teria acontecido mesmo se o Brasil tivesse feito tudo certo, tá? Porque isso envolve aí uma cooperação mundial, né? E o Brasil pouco pode fazer para forçar a China a cair as emissões, principalmente, ou os Estados Unidos, ou quem mais seja. E tá acontecendo um fenômeno muito curioso que, por exemplo, em 2023 o mundo bateu todos os recordes de emissão de gás carbônico, apesar do investimento monstruoso, colossal, em energias renováveis. Qual que é a questão, por exemplo? É só pegar o caso da China. A China, em 2023, instalou mais energia eólica
do que o planeta Terra inteiro tinha de energia eólica já instalada. Eu vou repetir, não é que a China instalou mais energia eólica em 2023 do que o restante do planeta também instalou em 2023. Não é só isso. Eles instalaram uma quantidade de capacidade de energia, de geração de energia eólica, que é mais do que toda a humanidade já tinha instalado em toda a história até o ano de 2023. Mas apesar disso, numa corrida desenfreada por crescimento de PIB, crescimento de economia e etc., e energia barata em grandes quantidades, eles também instalaram uma quantidade colossal, colocaram o pé no acelerador e instalaram uma quantidade colossal de usinas térmicas a carvão, que é a coisa mais poluente que existe, tá? E é numa quantidade colossal, tá? Só para vocês terem ideia, a usina de Itaipu, aqui no Brasil, que foi durante muito tempo a maior usina hidrelétrica do planeta, ela tem uma potência instalada de 14 gigawatts. Os chineses autorizaram no primeiro semestre de 2023 a construção de várias usinas termoelétricas a carvão, que juntas dão 52 gigawatts de potência, tá? Isso aqui é uma matéria do Valor Econômico, e eu tô vendo aqui, isso foi só no primeiro semestre de 2023. Olha o ritmo, eles estão construindo, eles liberaram a construção de 4 Itaipus em energia térmica da mais poluente que existe, só no primeiro semestre de 2023. No ano todo deve ser muito mais que isso, tá? Eles estão construindo 5, 6, 7 Itaipus de usinas térmicas altamente poluentes. Então, na questão do aquecimento global, o Brasil é, digamos, um player pequeno, tá? A interferência dele nesse assunto, vocês viram quem são os grandes players, eu coloquei a tabela ali. O que dá para o Brasil fazer é ter, por exemplo, Porto Alegre, um sistema decente de contenção de diques, né? O sistema lá fracassou de uma maneira humilhante, e por aí vai. E algumas cidades vão ter que ser reconstruídas em locais diferentes, tá? Porque a gente vai ter que aprender a viver com essa nova realidade. Então é isso, eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí, e a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.